reunião virtual para bater papo e conversar. Tá? Pode começar, então, Natan, por favor. Sim, gravado. Faltou muita gente, né? Será que o Natan está online? Tá, ele está, eu conversei com ele aqui no particular. Que ele me começou a gravar. Ele me colocou como co-host, né? E entrou um negócio aqui no meu computador. Espera aí, deixa eu ver se ele... Live Meet. Pode começar, pode começar. Deixa eu dar uma ligadinha. Começar mesmo? Ah, ele está digitando. Espera aí que ele está me digitando. Isso. Ok, ele vai começar. Entendi. Ele já recebeu a mensagem. Invocando a Deus, a grandeza da pátria e a paz entre os povos, dou por aberto o terceiro comitê consultivo da divisão C2. Solicito a companheira Sandra Gandara que faça a invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim poder servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir à humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. Eu peço ao Natan que coloque o estribilho do hino à bandeira, por gentileza, e que o companheiro PDG, companheiro Aquiles e companheira Selma e o companheiro Renato façam a guarnição da bandeira nacional. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Solicito a companheira Terezinha Helene Smith, presidente da região C, que faça a leitura do currículo da nossa palestrante, nossa convidada da noite, que falará sobre liderança. Boa noite a todos os dirigentes leonísticos, associados,
Léos, Castores e convidados que vão participar do terceiro Comitê Consultivo da Divisão C2, do Distrito LC1, Ano Leonístico 2022-2023. O comitê foi organizado pela competente e querida companheira Silvia Regina Dias Nunes, associada do Lions Clube Rio de Janeiro Taquara e é atual presidente da divisão C2. Sou Terezinha Schmidt, associada do Lions Clube Rio de Janeiro Jacarepaguá, e fui convidada, assim como a companheira Silvia, pela nossa governadora Luciana Malta Silva, para presidir a região C. E aceitei com humildade, com missão e comprometimento de servir a quem precisar. Nossa companheira Silvia convidou-me para ler o currículo da PDG companheira Selma Regina de Souza Aragão Conceição. É um privilégio e uma honra ímpar ler um currículo acadêmico e leonístico de uma profissional bem-sucedida e atuante, e muito querida no Distrito LC1 e no Lions Internacional. O currículo acadêmico está resumido, e o leonístico também. Companheiros, a nossa palestrante hoje é conhecida internacionalmente. Possui um currículo enorme. Foi difícil resumir. Querida Selma, sempre alegre em servir, porque serve por amor. E servir com amor nos fortalece, que é o slogan da nossa atual governadora. PDG companheira Selma Regina foi nossa governadora no ano leonístico 2012-2013, com brilhantismo. É advogada, escritora, ex-diretora substituta da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Direito Público. Possui vários cursos no exterior, na Holanda, em Amsterdã, em Portugal, e é PhD pela Free University of the Game. Especialista em instrumentos de medida na área educacional, escritora há mais de 30 anos da editora Forense, Lumen Iuris, Renovar e outras editoras. Representou a Faculdade de Relações Internacionais junto à ONU. É ex-presidente da Sociedade Brasileira de Vitimologia, sede na Iugoslávia, e ex-presidente da Sociedade Internacional para Crianças, em Portugal, com sede em Estoril. Ingressou no Lions, na Associação Internacional de Lions, em 1997 e ocupou todos os cargos de diretoria. Participou de todos os cursos do Instituto de Liderança na América do Sul e há 9 anos participa de todas as convenções internacionais e FOLAC. Em 24 de nove de 2012, recebeu do PCC Milagros Hernández, da Costa Rica, sua inclusão, que foi aceita por mais de 12 países, como integrante do movimento leonístico sul-americano, Mujeres 22, com posse realizada no Chile, em Antofagasta, em janeiro de 2013. E nossa PDG, Selma, assumiu também esse compromisso. Agradeço à presidente da divisão C2, minha querida companheira Silvia, pelo convite e ter a honra de participar do terceiro Conselho Consultivo da divisão D2, com a leitura rico
do currículo da PDG Selma. Você, Selma, é uma ilustre representante internacional do Distrito LC1. Você é nosso orgulho, é orgulho para todos nós e para mim também. Um beijo. Obrigado. Muito obrigado. Tá bem, Selma. Currículo, nosso, maravilhoso. A Muito Terezinha, estudo, que é uma boa. muito estudo. Deve ter se debruçado noites e noites estudando. Vamos lá, Selma, com você a palavra. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Eu não estou mexendo muito com medo de sair aqui, mas acho que está todo mundo me ouvindo. Eu quero agradecer a nossa região, nossa Terezinha maravilhosa, uma das minhas queridas novas vozes, que atuou muito representando o nosso distrito, e a Silvinha também, que é uma pessoa que eu vim acompanhando, tenho acompanhado os passos da Silvinha, e vocês sabem que quando eu acompanho os passos, ou vira presidente da FAF ou vira governadora, uma das duas. Não é, Renato? É assim como eu acompanhei do Renato. Então, eu quero agradecer a presença de vocês todos, e, em especial, agradecer aos presidentes do Jacarepaguá, meu querido Aquiles, meu irmão Aquiles, ao Vila Valqueire, meu querido Marco Antônio, Taquara, Silvinha, o nosso João Marco também aqui do Rocha Miranda, esse clube fantástico, Vozes da Polio, que seria o Ayrton, alguns eu não estou vendo, mas, de qualquer maneira, fica o meu abraço, o nosso querido Golfe Olímpico, com o nosso Carlos Favoreto, grande parceiro, e os jovens líderes também, com o Israel, né? Gazzoni. Agradecer a todos vocês e dizer que eu não pretendo ser longa, apesar de que eu e o Fernando já tínhamos fama. O Fernando tinha fama de falar sem parar, e eu também. Adquirimos essa fama, depois ficou em segundo lugar o Olavo. Então, nós somos os faladores daqui. Mas eu queria iniciar a liderança, e eu tenho um título assim, a liderança em um clube de serviço. Pronto. Como é que eu vou dividir a minha narrativa? Eu vou fazer a narrativa apresentando 3 situações. Qual é o momento atual em que nós podemos falar de liderança? Não é? O que nós precisamos reinventar com a liderança? E vou terminar falando naqueles líderes à moda antiga e os líderes inspiradores de hoje, nesse tão complexo século, né? Então, inicialmente, eu quero colocar o panorama em que nós vivemos. Primeiro, nós temos uma associação internacional de Lions Clubs, que ela foi fundada num país em que as leis caminham exatamente como um berço da Magna Carta, da civilização europeia também, com os direitos humanos, mas totalmente diferente das nossas raízes culturais brasileiras, latino. Por quê? Porque nós seguimos, principalmente no ramo jurídico, nós seguimos um direito que é um direito italiano, né? Com as suas nuances, com as suas raízes. E o direito americano ele se reduz às suas jurisprudências. Lions, por força desse ato americano que nascido lá, tivemos lá no hotel maravilhoso, choramos de emoção nas diversas viagens que fizemos em função das convenções. Então, uma dessas vezes, nós ficamos hospedados no próprio hotel onde Melvin Jones estava, e lá em Chicago, e nós pudemos verificar que a base do Lions Internacional, do Estatuto Internacional, é altamente americanizada, digamos assim. E o que acontece? Nós temos uma visão do Lions Internacional apenas do Estatuto Internacional. Nós temos que analisar, acessar o Lions Internacional, que eu chamo de escola de aperfeiçoamento humano. É um dos locais em que nós encontramos muitos cursos, muitos ensinamentos e muito aperfeiçoamento e especializações. Então, como americano que seja, com uma Constituição com emendas, e poucas emendas, diferente da nossa, mais de 200 artigos da nossa Constituição cidadã, daqui do Brasil, ele também tem jurisprudência
E eu não ouço o leonismo falar em jurisprudência. O que é a jurisprudência? O leonismo tem a Associação Internacional de Lares Clubes, com a sua estrutura, com o seu corpus, que é a sua estrutura organizacional, que é exatamente o seu estatuto internacional, do qual tiramos braços para os nossos estatutos de clube regionais, e tem também 4 reuniões anuais. São reuniões feitas em Dallas, feitas vamos dizer, na Islândia. São reuniões que a diretoria, quando o diretor toma posse, ele já sabe que terá aquelas 4 reuniões para que se modifique, se atualize, se aperfeiçoe o nosso estatuto. Em todos esses aperfeiçoamentos, todos eles, de ponta a ponta, nada foge da liderança, nada. Aliás, ele só existe como jurisprudência porque existe o ato de liderar. Senão, ele não faria. Veja, todos os líderes estão reunidos naquele momento. Diretores internacionais, ouvintes, participantes dos LEOs, observadores, novas vozes, todo mundo está ali participando como líderes. O que nos falta ver é que líderes são esses neste mundo que estamos vivendo. E nós estamos vivendo o quê? Uma época de mudanças ou mudança de época? Qual é o nosso posicionamento hoje dentro do que estamos vivendo, em plena transição? Não é? Nós estamos numa transição de um mundo industrial para a era de serviços. É uma transição. A verdade é essa. Nós estamos numa transição de foco no produto para foco no cliente. É uma transição. Estamos também na transição da padronização para a customização. Estamos na transição da repetição para a diversidade. Também estamos numa transição do fixo para o móvel. Tudo virou transitório. Também daquela possibilidade, não é, do possível para o volátil. Também do analógico para o digital. Também de uma filosofia, né, da propriedade. Nós tínhamos uma filosofia muito arraigada da propriedade, para agora uma economia do compartilhamento. Ninguém mais é proprietário de nada, nós compartilhamos tudo. Não temos mais propriedade, temos compartilhamento. Não é? E também estamos numa era de indiferença para uma exigência de responsabilidade social e ambiental. Nós estamos nessa necessidade, só se fala isso no mundo todo. Então, nós queremos realmente passar de um mundo ocidental para uma globalização multipolar. É isso que nós queremos, e é nisso que nós estamos vivendo. E é neste momento e nesta geografia, nesta topografia de sensibilidade humana, de voluntariado crescente, que nós estamos reinventando o pensar e também a ação. Nós estamos reinventando o pensar, que é o pensamento, e a ação. Nós estamos participando de um mundo ultrapassado da liderança baseada no binômio comando e controle. Saímos desse mundo. Não há mais de se falar em comando e controle, né? Então, nós temos que estar dentro de uma liderança que é uma liderança mais ativa, mais inteligente, mais motivada. Diversos autores, aí eu queria me permitir ler alguns autores aqui, nos falam da liderança de uma forma... na verdade, o nosso Instituto de Liderança já está com 300 e poucos livros, mas eu aqui agora já estou com 60 livros. Quer dizer, 300 e pouco, mais 60, já estamos nos 400. É que eu ainda não levei para o Rio de Janeiro esses livros. Mas são livros que eu escolhi, por exemplo, o livro do César Souza, e eu vou dizer a vocês quem é César Souza. Seja o líder que o momento exige. Pouca gente sabe, é um brasileiro que foi para o Fórum de Davos e foi considerado um dos 200 líderes mundiais. Ele é um consultor, ele começou a pesquisar sobre liderança. E o César Souza, ele tinha feito um livro que eu li, que é o Você é o Líder da Sua Vida, em 2007. Depois ele reeditou esse livro
com esse Seja o Líder que o momento exige. É um livro muito interessante, né? Porque eu digo que é uma liderança motivadora. A editora é fácil, a editora Gente. O prefácio é de um grande consultor de liderança chamado Paulo Vieira, também grande consultor, né? E nós temos, no segundo ponto, um outro livro, que é de um jovem que mora no Paraná, que é conterrâneo, e que é uma pessoa que fez vários livros, é o Jamil Albuquerque. Esse grande homem, esse grande consultor, ele fez também um livrinho de bolso, que eu chamo Seja um Profissional de Alto Rendimento, mas ele consegue aprisionar a Mensagem Garcia. Quem já ouviu a Mensagem Garcia sabe da história, né, daquele tenente que atravessou rios, montanhas, para levar uma carta ao Garcia, aquele mexicano que era um comandante, e ele, ao levar a carta, ele perde braço, perde quase a cabeça, mas ele chega quase morto e entrega a Garcia a carta. E é isso que nós fazemos no LAI. Quando estamos nas feiras de saúde, né, e quando estamos trabalhando nas atividades leonísticas, nós estamos realmente entregando a mensagem a Garcia. E esse livro é dele e de um outro escritor maravilhoso, que é o Eduardo Mendes. Um outro livro também que eu queria fazer referência é um livro que fala sobre Liberdade para Liderar, do João de Lima. Esse João de Lima tem o prefácio do Gerdau. O João de Lima foi vice-presidente do Grupo Gerdau. Ele fala da nova liderança para os tempos complexos. É um livro maravilhosamente lindo. Ao folhear esse livro, vocês vão ver que ele tem uma encadernação, é uma forma de fazer umas postagens sobre liderança extremamente motivadora. Ele fala de modelos de autonomia, de agilidade, de engajamento. É um livro muito interessante também. Um outro livro que eu gosto muito é o do Leandro Moreira, também com o prefácio do Paulo Vieira, Seja um Líder de Heróis. Eu considero o Leandro Moreira como uma das pessoas que mais aproximou-se da teoria. Por que eu gosto de liderança? A liderança, na verdade, no século passado, 1880 e pouco, por aí, ela surge com o Napoleão Hill, lá nos Estados Unidos. E hoje nós temos o Instituto Napoleão Hill. Você faz um curso de liderança, se forma em liderança, pode fazer estágio, trainee, e hoje o próprio Laios tem como fazer intercâmbio para que se façam os estudos de liderança. Então, é muito interessante porque o Leandro vem abordar as pegadas, né, as funções trazidas pelo nosso Norbert Hill. Um outro livro também que eu acho muito interessante, e continuando aí no nossos livros, nossas obras, o Jamil também, eu não podia deixar de falar, ele gosta muito de falar num método que se chama Mastermind, né? O Master e o Mind aqui, que é o Mind. Ele diz que esse método, os líderes têm que trabalhar com pessoas que têm um desempenho acima do normal, da média, e que se destacam em suas áreas de atuação. Então, nós somos masterminds, mastermind, como alguns dizem, mastermind, porque nós, leões, somos pessoas que estamos além exatamente do nosso sentir. Nós nos sacrificamos e gostamos de nos sacrificar por sermos voluntários, né? E ele nos fala também que esse método cria um espírito de humanidade e cooperação para que nós possamos atuar num objetivo comum, num objeto comum. Esses livros eu acho muito interessantes, inclusive eu termino mostrando mais um por causa do tempo, que é um livro que eu fiz um curso. Numa das viagens de convenção a Boston, nós visitamos Harvard e fomos lá, e eu tive a felicidade de, na ocasião, haver uma palestra do Simon, que seria um autor do Direito à Felicidade. E ele falava sobre a felicidade. Ali nasceu o Direito à Felicidade. E nesse Direito à Felicidade, eu adquiri uma obra lá, que são 10 leituras essenciais da Harvard Business Review. Uma delas é meu livro de cabeceira, que é a Inteligência Artificial
emocional que está sendo bem tratada agora no curso pelo companheiro Isidoro. A inteligência emocional é muito importante, porque ela vai nos trabalhar com um conjunto de 5 habilidades. E essas habilidades, elas se perpetuam à medida que elas vão maximizar, não é? o nosso desempenho. E seria o quê? O autoconhecimento, o autocontrole, a motivação, a empatia e a destreza social, que é exatamente essa forma de nós nos trabalharmos dentro das redes. Esta inteligência emocional é o que nós fazemos em Laios. É a parte que nós atuamos em Laios. Não pode haver aí presente hoje, nenhum dos senhores aqui presente, incluindo a Tatiane, que não tenha sido um exponente em algum momento da sua vida na inteligência emocional. Porque, principalmente, por exemplo, o advogado, a profissão do advogado, o médico, o engenheiro, o comunicador, se ele não tiver esse equilíbrio necessário para ser líder, ele não considerar liderar nenhuma equipe. E a inteligência emocional trabalha muito a gestão de resultados e trabalha muito a formação da equipe. Não é do grupo, é da equipe. Então, eu gostaria agora não queria me alongar muito, mas gostaria de dizer a todos vocês que existem 2 tipos de líderes. Existem os líderes à moda antiga, e eu vou me permitir, para ganhar tempo, dar uma lidinha aqui no que eu fiz hoje como resumo. Liderar é sinônimo de cargos, posição social, dinheiro e até nosso tempo de serviço. Isso é líder à moda antiga. Eu não concordo, mas é o líder à moda antiga. Todo esse líder à moda antiga é o que eu não concordo. E o líder inspirador é o que eu vou passar para vocês daqui a pouco, que eu concordo, depois de ler todos esses livros. Então, quem lidera como cargo, eu sou um líder, porque eu estou no cargo tal, esquece. Eu sou líder, porque eu estou na função de presidente. Não é não. Não é não. O presidente tem que saber fazer as atividades junto com os seus liderados. Não é só porque ele é presidente, não. Não é assim. Não é assim que deve funcionar. Liderar é uma arte, dizem eles, destacando apenas a pessoa visionária, bem informada. Isso não é verdade. Isto é uma vaidade, isso é uma soberba. Eu sou líder porque eu me destaco pela informação, eu sou uma pessoa que sou visionária, nada disso. Não é líder coisa nenhuma. É um líder de mentira. O terceiro, líder avança. Né? O líder, ele vai avançar. É inato, ele avança. Por alguns momentos, ele nem sabe que ele é um líder, mas todo mundo diz, você é líder, você nasceu com esse dom. Não existe isso, gente, não existe. Não existe. No início dos cursos de liderança, 40 anos atrás, eu ainda podia acreditar que eu já nasci líder. Né? A vaidade da adolescência, hoje estou com 80, mas nos 30, nos 25, no Pedro II, aos 11 anos, por eu ocupar, ser estudiosa, por ocupar cargos de honra no Pedro II, que tinha muito, medalha de honra disso, medalha daquilo, eu talvez pensasse sim. Talvez um dia eu tenha pensado que eu nasci, e foi inato em mim a liderança. Mas é uma mentira, e foi desmistificada ao longo dos anos. Existe um estilo ideal de liderança que as pessoas devem procurar fazer parte. Não existe isso. Não, liderança não tem estilo. Liderança tem categorias, fundamentos. Estilo não é, não. Outra situação que se diz líder competente é aquele que possui seguidores leais. Absolutamente. Fernando era um líder, ele não tinha seguidores, ele tinha liderados. Fernando Mota, para mim, é um exemplo de líder. E ele jamais é um líder que tinha pessoas sempre fazendo o que ele entendia como motivação e entusiasmo. Fernando Mota, que Deus o tenha em bom lugar.
mas jamais que ele foi seguido. Já ouvi muitas vezes, o Mota tinha seguidores. Não tinha, não, ele tinha liderados, porque ele era um líder de verdade. Líder inspira coisas como essa frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lê do engano. Lê do engano. Isso não nos envia, esse dito popular não nos leva a coisa alguma. Então, essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 resumos que eu fiz de líderes à moda antiga, não sejam, por favor, jamais, não pratiquem no leonismo esse tipo de liderança. Agora vamos para a liderança que devemos praticar. Liderança inspiradora, as 5 forças. A primeira, construir um propósito com a sua equipe, trabalhar por uma causa, não apenas executar tarefas ou cumprir metas. Vou repetir, essa é fundamental. Esta é fundamental. Construir um propósito com a sua equipe. É o que fazem vocês todos, Silvinha, Tereza, vi a Lúcia aqui também, minha querida Lúcia, Rutinha, Marco. É isso, é construir um propósito com a equipe de vocês. Trabalhar para uma causa. Nós temos que ter uma causa, acreditar em alguma coisa. O maior juiz nosso é a nossa consciência. Não adianta cobrar R$10 a mais de uma coisa que não é certa. O furto começa, né? E a doutora Tatiane pode nos falar, o furto não tem violência, o roubo tem. O roubo, a definição do roubo é subtração da coisa alheia móvel com violência, pegar no braço, tirar repentinamente, empurrar. Agora, o furto não. O furto é silencioso, vazio, é feio. O furto começa no furto da borracha, com a criança de 2 anos e meio, ou com 3 anos. Aquele furto furtivo, que a borrachinha vai dentro, né, Silvia? Você que é educadora, vai dentro lá da sua maletinha, e que a mãezinha em casa, ou o pai, ou o tutor, diz: de onde você trouxe isso? Da escola. Aí dá uma risadinha, né? Provocando aquele anúncio da violência que tem na televisão, para depois, com 15 anos, bater na namorada e com 30 ser feminicida. Essa é a realidade das coisas. Então, é importante que a gente entenda isso. Nós temos que ser um líder em 360 graus, não em 90 graus. Não podemos estar usufruindo da mentira, da acomodação. Não, eu vou hoje na Feira da Saúde, chego lá às 8 horas, todo mundo me vê, depois vou embora. Esse é um líder em 90 graus, mas ele é líder, é presidente, tesoureiro, secretário do clube, GST, mas ele é o soberba, não é um líder. É surpreender pela responsabilidade, não se limitar apenas ao combinado. Nós temos que encontrar resultados maiores, nós temos um plano de ação, temos as metas mensuráveis que nós fazemos no LAI, o nosso planejamento, mas nós temos que surpreender pelos resultados a maior. Está aí um exemplo do Instituto de Liderança. O Instituto de Liderança já está na 6ª turma, 4ª, 5ª, 6ª turma. Ele, pelos resultados, ele foi crescendo e crescendo, superou o combinado quando nós fizemos essa minha participação como coordenadora de pedir ao João que criasse... Olha, eu acho que um dos maiores feitos que eu fiz na minha vida foi pedir ao João que criasse uma pós-graduação. João, vou pegar a Aurora, nós duas juntas vamos fazer esse negócio. Pode deixar que a gente ainda pegamos o Ângelo para nos dar uma dica aí das disciplinas, tem disciplina compliance, coisas novas, vamos fazer a coisa mais moderna. Foi uma das maiores felicidades. Eu tenho trazer para mim, para os meus netos, para a minha bisneta, esse legado, né, para os meus sobrinhos. Né? E a outra, inspirar pelos valores, não pelo carisma, gente. E daí? É um grande leão, se veste bem, simpático, pede a comida maior quando tem lá a reunião festiva, o prato tem que ser o mais
suntuoso, mas é um leão que nem apareceu nunca numa atividade, não apareceu no clube, não serviu. Servir é dedicação, servir é fazer com que nós possamos trazer nesta missão da Terra, nesta oportunidade que qualquer daqueles que nós acreditamos, em qualquer do sincretismo religioso ou das religiões, em qualquer algo que nós possamos crer, é criar, construir um projeto de existência voltado a pertencimentos e atitudes e a algo muito importante, que é ser honesto conosco. Nenhum leão pode ser desonesto. Eu não conheço leão desonesto, senão ele não está no leonismo. Ele não pode. Nenhum leão pode fazer blasfêmia. Não pode. Senão ele não estaria no leonismo. Ele dedica as horas dele. As horas são vendidas. Vocês vejam nos relatórios que fazemos quantas horas trabalhadas. 1.010 horas. Vendidas. O Lais disse o quê? Qual é o recibo que você tem dessas horas trabalhadas? Fotografia. Isso é vaidade? Não. Foi a forma que Lais Internacional encontrou. Fotografe a atividade, mas não é fazendo aquela fisionomia linda, não. É fazendo aquela cara feia de ter pego ali uma criança para ensinar, é de ter segurado a bengala do idoso com dificuldade, é aquela cara que a gente faz assim de dor. É essa que Lais quer. É a fotografia da atividade. É isso que nós, nas Novas Vozes, queremos. Nós queremos um retratinho 3x4 para botar no cadastro de Lais. É uma fotografia de atividade. É fazer atividade, não é fazer pose, não. Se você estiver de costas, você vai sair de costas na atividade. Esse é o certo. Se você estiver de lado, você vai sair de lado na atividade. Esse é o certo. A vaidade, deixa para a nossa vida aqui na Terra, para as nossas profissões. Nós, então, eu, como a Tatiane, como a Lúcia, acho que passamos por muitos momentos, mesmo sem nós não queremos, de vaidade. Eu curto a vaidade de dizer que a maior tabeliã deste país está presente, que é a companheira Lúcia. É a indomável, essa grande tabeliã, que eu estava doida que a doutora Tatiana conhecesse. Está ali, ó, Lúcia, pode ver aí, doutora Tatiana. Quero entrosar as duas aí. Né? São líderes. A Tatiana é líder e a Lúcia é líder. Eu quero entrosar essas pessoas. Obrigado, querida, obrigada. Mas é verdade. Isso é liderança. A Rutinha criou o Rutinho e a Rutona. Ela é a Rutona, criou o Rutinho e a Rutona. Criou uma família de doação constante. Exemplo, quando eu vejo a Rutinha, eu digo assim, Rutinha, eu fiz 80. Me ensina como é que faz, eu quero mais 20. Eu quero viver mais 20, Rutinha. Então, essas pessoas que aqui estão, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, talvez tenha visto em algum momento, mas não conheci. Aqui não está o nosso Carlos do golfe, mas vou ter o prazer de estar com ele, sim. João Marco, eu acho que eu conheço o João Marco, enfim, mas conheço pelas tarefas, conheço pelas atividades que o João faz. Conheço. É só lembrar do meu pai, Maurício Figueira. Agora, lógico, eu falei, essa fisionomia só pode ser daquele grande líder. Não é, João? Só pode ser daquele grande líder. E você está no passo a passo, maravilhoso. Maravilhoso, é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. A Sandra, essa turma toda que está aqui, Renato, meu Deus do céu. Vocês são exemplos de liderança. Agora, de qual liderança? Vamos deixar bem claro. Não é daquela antiga. Guardem bem isso. Não é da moda antiga. Vamos superar a moda antiga. Vamos ser líderes inspiradores. Vamos trabalhar a inteligência emocional. Autoconhecimento, gente. Pesquisar. Autocontrole. Nós temos, leão tem que engolir sapinho. Eu engoli muito sapinho no meu querido Copacabana. Eu tinha uma pessoa que eu amava muito, que era o companheiro Apolônio, e que o companheiro Apolônio, na nossa história de vida, numa determinada reunião, eu vivia chamando o Apolônio de lenda. Essa é a lenda do leonismo. Ele se aborreceu tanto naquela reunião que ele levou para o código de ética.
O Código de Ética foi formado pelo Pedro Aurélio e mais lá, mas não sei quem. Fui chamada lá para prestar depoimento, cara. Olha só, julgada. Porque eu chamava o Apolônio, o companheiro Apolônio, PDG, de lenda. E ele me disse que lenda é uma coisa que já morreu, não presta. Então, ele não era lenda coisa nenhuma. Eu fui julgada. Pedro Aurélio riu muito com isso, mas fui julgada. Ele tinha que seguir o Código de Ética. Naquela época, funcionava o Código de Ética, né? Eram chamados para Código de Ética e tal. Esse Apolônio, que não quis, que ficou zangado comigo um ano por aí, numa convenção distrital foi em Petrópolis, eu ganhei a instrução leonista. Primeiro lugar, Copacabana, que eu tinha feito. Aí eu peguei a instrução leonista e falei assim, quero dedicar ao PDG Apolônio. Pronto. Aí ele me chamou para ir no quarto dele, para conversar comigo, que aquilo a gente tem que esquecer. Eu esqueci. Os últimos meses e anos de vida do Apolônio, eu esqueci tanto que eu ia à casa dele em Copacabana, na biblioteca dele, e sentávamos os dois para fazer um curso de leonismo. Ele me dizendo as coisas que eu tinha que saber e eu dizendo as coisas e eu procurando saber mais. Tornou-se um dos maiores amigos que eu tive na minha existência, o Apolônio. Vejam bem que trajetória. Primeiro, a soberba, o ciúme, porque o Copacabana sempre foi o clube dos governadores. Então, eu, uma mulher, aparecendo, o João Roberto me botando assim, bala, porque o João Roberto ficamos amigos desde o primeiro dia que ele visitou o clube. E ele querendo que eu só crescesse, passo a passo no leonismo. Foi um grande amigo, incentivador meu, João Roberto. E aí, começam a me lançar uma mulher, naquela época, né, 1990 e tal, como governadora, para depois chegar a governadora, me lançaram como presidente, como não sei o quê, pronto. Já era uma tristeza. Um clube que era, de certa forma, elitista, porque era um clube que nós éramos considerados clube de ricos, né? Nós ficamos 60 anos, praticamente, num hotel, que era o Hotel Miramar. Então, era um negócio assim, era fantástico. Copacabana era uma coisa assim. E eu fui lá, bonitinha, começando a... Para mim, eu não queria nada daquilo, ser secretária, tesoureira, mas disseram... E aí o Polônio disse, na hora que você entra, você não escolhe, você é escolhida. Leão que entra e diz que não vai ser tesoureiro, não é leão. Leão que diz que não vai ser presidente, não é leão. Leão que diz que não vai ser secretário, não é leão. O leão tem que aceitar os encargos, é um comando, é um exército de doações de pessoas que fazem o bem. Exército. Nós estamos num exército. Não é, Soninha? É um exército, que pode ser até um exército desportivo, né, Soninha? Essa querida Sônia que está aí, maravilhosa, aí, minha amada também. Então, eu quero deixar para vocês essa mensagem. Eu não vou me alongar mais, porque eu sei que nós temos já a continuação do comitê. Eu gostaria que a Tatiane assistisse tudo, para ela sentir como é um comitê consultivo. E queria deixar para vocês essas mensagens. Mensagem de amor, de otimismo. A gente, na vida, eu sempre digo para as pessoas, né, que eu amo, eu dei certo. Ah, mas por que você deu certo? Eu dei certo porque eu fiz 8.0 e não me lembro de ter enganado ninguém. Eu fiz trabalho e estou fazendo trabalho voluntário até hoje. Eu amo as pessoas. Se eu não puder fazer com que elas sejam construídas, eu não as destruo. Eu engulo o sapinho. Vocês sabem que, às vezes, eu escrevo num papel assim, puxa vida, aquela pessoa me serviu mal da loja tal. Eu escrevo tudinho. Você é um chato. Você não devia estar fazendo isso. Você não tem educação. Eu escrevo, aí digo para a Arminda, Arminda, dá uma lidinha. A Arminda lê, tadinha, com paciência, depois eu rasgo. No dia seguinte, vou lá, eu cumprimento o camarada lá da farmácia ou do armazém. Ele, mas por que a senhora está com esse sorriso para mim? Ah, meu filho, se você soubesse o que eu passei, você não pode imaginar o que nós passamos juntos. Quer dizer, eu falei coisas ruins contra a pessoa, não é? Me arrependi, pedi perdão a Deus, quase não dormi aquela noite toda. Eu tenho que estar ali do lado do meu irmão. Eu sou uma voluntária
Ele amanhã pode ser uma pessoa que esteja na fila para eu servir. Você imaginou se eu tiver raiva dele? Aquele ali não é mal educado. Não, quem sabe qual foi a vida dele? Eu não sei qual foi a vida dele. O que o fez não ter aquela educação social que eu prezo tanto? E somos iguais, vamos todos para o mesmo lugar. Então, eu quero deixar um abraço a vocês. Essa é a minha agora é moda dizer narrativa, eu estou adorando dizer narrativa. Eu nunca disse isso em palestra, mas agora a gente diz assim, eu estou fazendo uma narrativa. Quer dizer, é politicamente correto, né? Falar em narrativa. Então, essa minha narrativa é um compartilhamento de algumas coisas que eu aqui nessa terra maravilhosa, estou acabando de olhar ali as ondas do mar, né? Aqui nesse balneário, que ele é mais para o interior do que para a cidade, tudo aqui é difícil, mas é gostoso. Estou aqui encontrando uma paz muito boa. A única coisa que está pegando é que eu tenho que ir para a FAF e estou morando aqui. Como é que eu faço isso? Vou deixar o caso para a Lúcia resolver. Ela vai me dar o que eu faço da minha vida, né? Não! Mas eu quero deixar um carinho para vocês, um beijo no coração a todos vocês que estão aqui presentes, desejando que cada vez procurem melhorar mais. Olha, quero terminar dizendo algo que vocês não sabem, que é uma confissão. Não está no livro da Marli, não está no livro da Marli. Eu saía muito com Aquiles, eu era outra na vida do Aquiles, sabe? Então, nós saíamos muito juntos, porque eu sucedi na governança, e ele saía, pegávamos o carro numa oficina, olha, era um carro no estacionamento, nós andávamos juntos, íamos para lá, eu fiquei muito tempo ali tomando as lições para aprender a ser governadora com o Aquiles. Aí ele entrava no estacionamento, não é brincadeira, não, eu falo isso, não é brincadeira, ele tinha um bolo de dinheiro. Não sei se ele dava dinheiro em casa para o Marli, isso eu não sei. Confesso a vocês que eu não sei. Mas na rua ele tinha um bolo. Eram várias notas, novinhas, embrulhadas num bolo. Aí ele chegava lá e dizia assim, fulano, vem cá. Aí chamava fulano vinha assim, toma aqui, esse dinheiro é para o teu lanche. Fazia fila, gente. Eu passei por isso, eu acho que um ano inteiro. Olha só que coisa linda. Esse homem que está aí olhando para a gente, chamado Aquiles, que eu chamo de Aquiles o Grande. Quer dizer, esse servir dele, né? O Marli, eu não sei se ele levava dinheiro para casa. Ele levava, Marli? Ele levava o dinheiro para casa? Porque eu acho que não sobrava nada. Ele dava lanche para todo mundo. Então, essa forma de carinho que ele sempre teve é onde a gente conta em todos vocês aqui, gente. Né? A gente conta sempre a Soninha pelo esporte, meu Deus, ela não sabe mais o que ela faz. Não sabe mais o que ela faz. Então, eu quero deixar o meu abraço, agradecer a minha líder, Silvinha também, o carinho, agradecer a todos vocês a oportunidade de eu ter conseguido botar para fora esses meus rascunhos que eu faço de liderança, e que eu gosto muito de liderança, é a minha vida a liderança hoje, e que nós possamos estar juntos ainda por muitos e muitos anos. Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Parabéns, Selma, obrigada. Como eu conversei com você hoje à tarde, você é uma pessoa que prende mesmo a plateia, aqueles que estão ouvindo você falar. E você fala com o coração, né? Parabéns, Selma, parabéns. Histórias maravilhosas. É sempre bom ouvir você. Dessa parte, né? Quando você coloca essa transição que nós estamos vivendo atualmente de valores, ela é divisão D2, tecnológica, os problemas da diversidade cultural, isso realmente envolve muito a gente, principalmente nós que estamos nessa questão hoje, né, de liderança, com grupos, com vários clubes, cada um pensando de uma maneira, uma educação diferente. A gente tem que ter essa habilidade, né, de ver com carinho cada um, né? Saber assim, o que cada um quer trazer para o seu trabalho, para o seu clube,
para a comunidade que vive. Eu só tenho que te agradecer essa oportunidade que você nos deu de te ouvir hoje. Muito Obrigada. muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Quando eu puder ter a palavra. Eu ia falar isso. Eu vou mudar a ordem, porque na pauta seria a fala dos presidentes. Eu vou abrir espaço para a gente, quem quiser fazer alguma pergunta, a companheira Selma, porque fica mais próxima da fala dela e não se perde, né? As informações que ela passou para a gente. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Renato. Eu gostaria de falar um pouco, né? Eu não tenho essa facilidade que a Selma tem de falar, até porque eu não sou da área de advocacia, advogado normalmente fala bem, né? Não é que ele fala muito, não. Ele fala o suficiente para convencer as pessoas. Então, é diferente, tá? Mas eu fazendo um contraponto, a Selma, que é minha mentora nessa área de liderança, eu acho que a gente deve seguir muito a questão chamada da liderança pelo exemplo, e o Lions tem a facilidade de nos dar muitos exemplos de como nós devemos atuar como líderes. Eu digo atuar como líder é diferente de ser líder. Tá? A gente tem que aprender, muitas vezes, a atuar como líder. E, muitas vezes, atuar como líder significa também você deixar outros liderarem em determinados momentos. Então, é importante você saber entregar também essa liderança, você saber treinar as outras pessoas para também serem líderes. E fazendo um contraponto que a Selma colocou, só para abrir essa discussão, Selma, você sabe que a discussão é sempre positiva. Saudável. É sempre positiva. Eu discordo quando a Selma diz que a gente está numa fase transitória, a gente está numa transição. Não. Eu considero que a gente esteve numa transição no início dos anos 80, uma transição na sociedade, uma transição que transformou tanto essa sociedade como as nossas atitudes como líderes. Isso foi na década de 80 e isso advém do início da internet. A internet mudou o mundo e a internet começou a mudar o mundo na década de 80. Hoje, a gente, principalmente depois dos anos 2000, com o advento da alta velocidade da internet cada vez maior, o mundo muda cada vez mais rápido, as coisas mudam cada vez mais rápido e a gente já não está numa fase de transição. O mundo já é digital, o mundo já é uma aldeia global, como se falava antigamente, né? Mas hoje é uma aldeia mesmo, é miúdo, é pequeno, porque a gente está aqui conversando e poderia ter, por exemplo, o Ângelo, se eu não me engano, que às vezes aparece na nossa reunião, né, Selma? Lá da Espanha, né? E a gente tem pessoas que estão em trânsito, como entrou agora a Sheila Mar dentro do carro, né? Então, não existe mais a questão de você estar aqui ou ali, você está em qualquer lugar do mundo e você está participando, você pode pegar e participar. Então, eu acho que isso não é mais uma transição, isso é uma realidade nossa. A gente passou por uma grande pandemia e não deixamos de atuar como leões, não deixamos de atuar como líderes na sociedade, porque a gente tem hoje uma forma de ligação totalmente diferente. E, então, é só para botar esse contraponto ao que a Selma colocou, da gente estar, né, em transição. Não, acho que a transição já foi feita, né? A gente tem que aceitar que o mundo hoje é digital, a gente tem que aceitar que a gente está hoje, tanto que estamos aqui todos através do meio digital, ouvindo essa brilhante palestra, como sempre, da Selma, que eu sempre me surpreendo cada vez mais que escuto o currículo dela, né? Eu me surpreendo com a capacidade que ela teve de chegar aonde chegou, que não é fácil,
né? Às vezes a pessoa lê o meu currículo também e diz assim, puxa, você já fez tanta coisa. Dá vontade de dizer assim, vai ver o da Selma. Entendeu? Né? Porque aí não tem graça, né? Então é exatamente isso. A gente tem que pegar e tem que ser humilde o suficiente para saber que se a gente chegou em algum lugar, né, a gente simplesmente chegou no meio de uma escada. Tem muita gente que está no alto da escada para poder pegar e ensinar a gente. Ensinar também a liderar, ensinar também a ser líder, ensinar também a tratar bem os nossos liderados. Então, é por aí, Selminha. Querida, Beleza. Grande beijo, estou com saudade das suas conversas. Obrigada, meu querido. Mas eu queria fazer uma defesa da minha... É uma transição aqui. Eu insisto que estamos numa transição, por quê? Primeiro, por que eu insisto? Porque nós não somos seres acabados, nós somos seres inacabados. Nós estamos numa transição porque nós estamos, por hora, só na era digital. A era digital, o robô, outras coisas mais, a levitação, hoje já se fala, inclusive, na levitação, que nós iremos alcançar, se eu considerar que eu não estou numa transição para um mundo acabado, é como se este mundo se esgotasse na internet, na digitalização, nesse mundo de redes, quando, na verdade, nós queremos alcançar mais. Isso me faz lembrar o Foucault, quando Foucault dizia, né, o eu somos nós. Hoje, o eu somos nós compartilhados. Não é mais o eu do Foucault, não é mais o eu da filosofia que a gente estudou tanto, né, nas nossas escolas, enfim. É sempre uma transição. Quando eu fui assistir à defesa de dissertação do Renato, uma defesa de mestrado, e eu me empolguei muito, porque eu achei que foi muito brilhante, e eu achava que alguma coisa ali um dia seria aproveitada no leonismo, e foi aproveitado, porque ele apresentou um questionário. Se eu considerasse que ali se esgotou tudo que poderia ser feito da contribuição do Renato, esse Renato, o companheiro Renato, enquanto ser humano, enquanto profissional, eu diria que, na verdade, ali começou. Ali começou uma transição para algo que hoje a gente vê. Eu costumo dizer que ele é uma das pessoas que eu conheço no Lages que mais lê, ele sabe disso, né? Porque nós estamos sempre conversando, e esses contrapontos é que fazem o diálogo socrático, senão não existiria, né? A gente teria que matar Sócrates e todos eles. E eu acho que é importante a gente fazer essa discussão à luz das pessoas que estão aqui, para que elas hoje, Renato, durmam e pensem: será que eu serei um líder à moda antiga? Ou será que eu estou numa transição para um líder inspirador? Será que eu serei um líder já acabado? Eu serei um líder por exemplo, né? O líder que dá o exemplo, né? Será que eu, quando seguia Fernando Mota, que Deus o tenha em bom lugar, eu era um seguidor ou eu era um liderado? Então, eu acho que esses contrapontos que nós estamos fazendo aqui, eu só tenho que agradecer por enriquecer o diálogo. Quisera eu, Renato, que você estivesse aqui todo dia de manhã tomando café comigo para a gente fazer 500 mil contrapontos. Um beijo no coração e já estou com saudade. Mais alguém gostaria de beijos, fazer beijos, beijos. Alguém mais gostaria? Beijos, de perguntar, tirar dúvida. Ô, Silvia, vai ficar todo mundo dormindo com o nosso contraponto. Com certeza, gostaria. Foi perfeito, Selma. Estou muito satisfeita com a sua colocação. Obrigada. Sabia que não seria diferente. Ô, Silvia, eu não pertenço à tua região, mas quando eu vi que era a palestra da Selma, eu não podia perder. Isso é um amor, isso é carinho, meu Deus do céu. E é um prazer ouvi-la falar. Muito. A saudade da amiga que a gente se encontrava. Então, olha, foi um prazer ouvir essa palestra dela. Muito obrigada.
É de coração, você sabe disso. Então, sei foi um disso. prazer. Silvia, prazer enorme de você ter nos presenteado com essa palestra. Muito obrigada, Silvia. agradeço de coração mesmo. Muitas saudades. Alguém mais? Alguém mais vai falar? Silvia. Sim, quem está falando? E Silvia, eu queria falar uma palavrinha. Silvia. Ah, Sandra. Sheila Mar. Sheila Mar. Sheila Mar, nossa. Ih, mas Olha, a voz Sheila é Mar muito é voz. diferente, Sheila Mar. Novas vozes É, aí a voz que está ganhou. diferente da prêmio Sheila Mar. de Fala, Selma. Sim, eu quero dizer a Selma que no meu clube eu estou muito feliz que eu tenho aqui na audiência hoje duas pessoas, duas companheiras que estão, a Elba e a Cristina, as duas. A Elba já terminou e a Cristina está fazendo o curso de liderança. O curso, eu porque sei, eu ia nós dizer que a Elba estava acreditamos. presente. Que bom. Oi? Que bom, eu ia falar na Elba, inclusive. Então, nós que somos educadores, nós acreditamos na instrução, né? Eu acho que a gente pode aprender e obter muito. Tenho razão, Elba? Tenho razão, Cristina? Obter muito com os nossos líderes, né? E eu sou uma que sou seguidora de um líder maravilhoso de Laios, que foi meu pai. Então, meu pai, Elci, foi um grande líder, né? Da década de 80, 90, 2000. Então, e eu acho que essa nova ideia, né, que se tem sobre o líder, ela é que precisa ser muito estudada, muito considerada. É verdade, é verdade. Muito obrigada, Selma. Obrigado pela sua presença também. Cristina e Elba, muito obrigada. A Cristina está aqui, ó, ela colocou aqui que está fascinada pelo curso, porque ela sabe o que ela está lendo, né? E o que ela está escrevendo. E Elba também sabe sobre o que escreveu. Não é verdade, querida? Fico muito feliz. Fico muito feliz. Graças a Deus. E vamos trazer mais líderes. Vamos trazer mais líderes para o nosso movimento, se Deus quiser. Obrigada, Selma. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agradeço pela participação. Bom, eu gostaria agora, Selma, acho que mais alguém quer fazer alguma pergunta, se colocar? Não? Então, vamos dar continuidade. Gostaria de saber se o companheiro Aquiles gostaria de fazer alguma colocação. Deixa eu ver se ele está. Companheiro Aquiles. Está aí. Minha querida, quando chegar a minha vez de dizer alguma coisa, eu vou dizer para ela, não, eu tenho que ela perto do que está acontecendo no meu clube, não é verdade? Mas eu peço bem a todos vocês, porque a minha voz está... Estou tratando dela, estou perdendo a voz. Então, eu não posso falar por muito tempo, porque ela vai desaparecendo. Mas eu quero dizer o seguinte, o clube está totalmente em dia. As coisas que o clube fazia, continuam fazendo, porque nós, os leões do meu clube, têm a vontade de fazer, principalmente o casal Renato e a nossa querida Terezinha, tem um conjunto de amigos que mantém vivo as nossas atividades que tínhamos e que temos até hoje. Eu quero parabenizar a Selma pela explanação que ela fez. Só não concordo com ela com uma coisa. O líder não nasce feito, mas nasce pela metade e é transformado depois, é aprimorado depois nas suas atividades. E ela, para mim, é uma líder. Líder ao nascer e continuar andando. Onde ela chega é sucesso. O que ela faz é perfeito. O que ela faz, nós tomamos como exemplo e
continuamos atrás para aprender cada vez mais, porque a Selma é realmente um fenômeno e todos nós amamos. Eu, Marli, amamos ela Obrigada, de todo obrigada. coração. Isso é uma grande verdade. Obrigada. Tá bom? Então, o meu clube está assim, não. Ele está dentro dos parâmetros necessários, ele está corretamente. E quanto às nossas atividades, continuamos fazendo a nossa atividade, não perdemos nenhuma, graças exatamente aos leões que o nosso clube compõe, e o casal destacando-se, Terezinha e Renato. Eles não mantêm. Espero que todos tenham um bom, feliz noite, que todos possam ser felizes dentro daquilo que fazem, dentro daquilo que pensam, dentro daquilo que gostam. E eu tenho uma afinidade muito grande com todos os companheiros, com todos vocês. Espero que Deus possa estar sempre perto de vocês, abençoando e protegendo vocês e toda a sua família. Amém. Um abraço. Assim seja. Aquiles, eu estou sabendo que dia 6 agora, né? Vocês estarão fazendo um jantar, não é, de homenagem aos ex-governadores. É isso? É uma tradição do nosso clube. É uma tradição do nosso clube homenagearmos ex-companheiros, ex-governadores. E nós mantemos isso. Então, no mês de março, se não me engano, ou de abril, Fevereiro. Fevereiro é o mês dos governadores. Como em fevereiro não podemos fazer, vamos fazer agora em março, dia 6. Vamos fazer. Eu gostaria que todos os amigos e governadores estivessem lá para que nós possamos rir, brincar, nos abraçarmos e festejarmos o dia do ex-governador, porque é o ex-governador que mantém o live vivo, alternativo, fazendo um grande trabalho e incentivando os leões. Bom, um abraço. Tá, ok, obrigada, Aquiles, obrigada. Companheira Sandra Gandara, do Lages Taquara. Espera aí que ela vai me chamar daqui a pouquinho. Gostaria de fazer alguma colocação? Vamos lá, Sandra. Não, eu só queria parabenizar a companheira Selma, belíssima. Gostei muito, muito, muito mesmo, porque eu sou nova no Line, então me enriqueceu muito, muito mesmo. Obrigada. Eu fechei aqui a minha imagem, porque eu estou meio adoentada, mas estou aqui bem atenta a toda a sua fala. Foi muito, Obrigada. muito para mim mesma, para mim, que sou nova no Lines. Me enriqueceu muito, muito mesmo. Gostei muito. Beleza. Parabéns. Muito obrigada, parabéns. de coração. Obrigada, querida. E Sandra, nós temos, como eu sou do Taquara também, né? Então, nós estamos com 2 atividades e fazemos aí o convite. Um é para uma palestra no dia 11, que será na Associação de Moradores ali do MERC, né? Para as mulheres, um encontro das mulheres. E depois teremos, no dia seguinte, o dia 12, um bingo virtual ainda, que será divulgado no distrito, que será pelo Zap. Tá? Obrigado, Sandra, também pela presença. Gostaria de saber também se agora o nosso companheiro João Marcos do Rocha Miranda pudesse dar a sua mensagem, fizesse suas colocações. Bom, companheira, primeiro parabenizar, claro, né? Companheira Selma, é sempre muito prazeroso assistir, né, as suas palestras que engrandecem realmente o leonismo. E se a gente tem assim um entendimento do que é ser o leão, é só prestar atenção na Selma, que a gente vai aprendendo sempre. É claro que tudo que foi colocado com relação à liderança realmente é assim: a gente que tem ao longo da vida oportunidade de liderar grupos, né? Liderar equipes,
a gente vai tentando entender psicologicamente o que cada pessoa daquela equipe também tem de melhor para poder contribuir. Não adianta você impor, né, certas atividades, certas colocações para pessoas que você tem a obrigação de saber que elas não vão te atender do jeito que você gostaria. Então, eu acho que liderar é muito observar e tirar o melhor de cada um. No nosso caso lá em Rocha Miranda, eu diria que nosso maior trabalho hoje é promover, semear novos líderes, como estamos tendo, né, a oportunidade de enxergar aí o companheiro Mariano e o companheiro Carlos Oliveira se interessando cada vez mais pelo movimento, isso é muito bom, e eu tenho certeza que em breve a gente vai observar os frutos que esse trabalho está acontecendo no momento. E o Rocha Miranda continua com as suas atividades correntes. Eu, como já fui colocado, tive, né, uma nomeação para fora do Rio de Janeiro no início do ano. Estou me desdobrando para não deixar de cumprir aí com todos os compromissos, mas, sem dúvida nenhuma, que a questão presencial ela ficou um pouco comprometida. Mas a gente busca sempre, né, acompanhar, e em 2023 o nosso clube faz 35 anos, e se tem algo que eu gostaria muito, né, de dar de presente a nós mesmos, seria, na sua comemoração do 35º aniversário, poder reinaugurar a nossa sala e com o ingresso de novos associados. Então, nós estamos trabalhando muito nessa direção, e vai ser 12 de abril, né, o nosso aniversário, mas ainda vamos confirmar a data, se vai haver o evento presencial do jeito que a gente gostaria, e torcer para que cada vez mais... Lá seu dedo. Não está aparecendo. Torcer que cada vez mais a gente tenha essa oportunidade de, mesmo virtualmente, estar sempre se encontrando, que eu já estava com saudade também. Ah, que bom, João. Agora, João, eu vou lançar um desafio para você. Para você não, para o Mariano. Então, manda. Eu gostaria muito que o Rocha Miranda combinasse uma data, visse uma data, onde o Mariano pudesse nos apresentar a história que ele fez, né, em relação ao trabalho do TCC que você fez, que você apresentou, né, o seu trabalho final, onde você faz toda uma história do bairro, de como se deu todo esse processo, dessa chegada dos italianos. Eu acho que seria sensacional nós termos a oportunidade de ouvir o Mariano apresentar esse trabalho. O que você acha, Mariano? Mariano está presente? Cadê Mariano? Estou presente. Liga lá. Está contigo a bola. Vai ser um prazer, né? Até hoje, mais cedo, eu estava conversando com o nosso presidente João, que isso talvez se torne uma linha principal de trabalho da gente, usar esse tema, usar essa história que é encantadora, é belíssima. Nem eu tinha noção da beleza que tem na história da imigração italiana. Muito bacana a história e muito importante a contribuição que esse povo italiano fez para o Brasil. Então, acho que pouca gente tem noção do quanto os italianos e filhos de italianos contribuíram para sermos o Brasil que nós somos hoje. Então, vai ser um prazer eu poder mostrar um pouquinho dessa história. Belíssima. Até eu me apaixonei. Eu quando vi o convite para assistir a sua defesa, eu já estava quase no final. Eu não abri o celular, né? Falei, perdi. Puxa vida, queria tanto ter assistido. Então, fica aqui esse desafio. Vocês se organizem e, por favor, aí como a gente convida a divisão para estarmos todos e o distrito
né, para assistir esse trabalho maravilhoso, porque eu acho que toda produção literária que a gente faz, científica, a gente deve procurar sempre apresentar, isso não pode ficar guardado. É um trabalho muito grande, né, de pesquisa, de consulta. 12 anos. Eu acho que é bom compartilhar com outras pessoas para que elas tenham acesso a esse conhecimento. É muito bom. Eu, particularmente, gosto de fazer essas coisas. Só fazer um comentário importante, né? Uma das pessoas importantes que me ajudou muito nesse trabalho foi o Maurício, pai do João. Maurício Figueira, nosso companheiro, ele me ajudou muito, ele gostava muito dessa história e ele tinha o dom de contar histórias e gostava muito, né? Então, foi uma pessoa que contribuiu muito para esse meu trabalho. Então, fica aí. Então, deixa essa homenagem para ele. Data. E queria mandar um beijo para o Aquiles, tá? que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e acho ele uma pessoa maravilhosa. Aquiles ainda está aí? Aquiles? Tá, meu querido Mariano, eu lembro perfeitamente conforme nós tivemos uma dupla para realizarmos alguma coisa. Tentamos muitas vezes, não conseguimos, mas conseguimos andar. Agora você sozinho, você caminhou e montou aquilo que nós queríamos montar, que é exatamente essa história belíssima que você conta. Isso mesmo. E eu estou à sua disposição naquilo que eu puder ajudar, dentro daquilo que você quer realizar. Bem, obrigado. Beijo para o senhor. Eu quero aproveitar o ensejo também, pedir desculpas ao Renato, meu querido Renato, meu amigo, meu irmãozinho Renato. Renato, desculpe ter esquecido um pouco você, mas eu não esqueci, não. Apenas não falar que escapou, mas eu tenho certeza de que você será um grande governador e tem uma grande história, vai ter uma grande história para contar depois. E todos nós queremos isso e agradecemos isso, ficamos felizes por isso, na certeza que você, ao governar o nosso distrito, será um grande líder que saberá colocá-lo dentro dos caminhos melhor para encontrar o êxito maior. Um abraço, Renato. Obrigado, Mariano. Obrigado, João. Aquiles também pela colocação. Gostaria agora do Vozes da Polio. Eu não sei se o Ailton está ou se alguém do clube, Sheila Mar, ou a Elba, ou Cristina gostariam de falar alguma coisa nesse momento. Sheila Mar está em trânsito, né? Acho que ela não. A Sheila Mar já está na sala. Já cheguei. Tá na sala. Não, ela está na sala. Chegou em casa já. Já cheguei. Fala, querida. Estou me organizando aqui. Tentei ligar o computador, mas prefiro continuar aqui no celular. Eu tinha pedido a Elba, né, Elba, se Ailton estava em trânsito também para Rio das Ostras, eu estava também, mas acabamos de chegar. E aí, eu não sei se Elba quer falar, se já tinha preparado alguma coisa. Pode falar por ele, Elba. Não, pode tomar a palavra. Não, eu não tenho nada para falar, não. Você que vai falar. Você precisa substituí-lo de vez em quando também. E eu acho que você já... Oi? Vamos devagar, a gente chega lá. Vamos falar juntas, não é? Você é a nossa GST, então, e tem acompanhado tudo muito de perto, tanto a parte da presidência quanto a parte da sua pasta, quanto a minha também de secretaria, não é? Então, em relação à presidência, nós temos realmente dividido essa presidência como ela tem que ser dividida, né? Eu, Ailton e Ana Luísa, aliás, Ailton, eu e Ana Luísa
somos os três que trabalhamos em conjunto o tempo todo, dentro das nossas possibilidades, né? e capacidades. Mas temos criado espaços muito grandes para alcançar as necessidades dos nossos assistidos, que são, em média, direta, o nosso grupo de WhatsApp, que está o tempo todo junto conosco, são 80, né, Elba? Média de 80. E aí os serviços são bem picadinhos. A cada dia nós temos 1, 2 e às vezes 3 demandas, né? E aí a gente vai acompanhando e vendo qual é a necessidade de cada um e trabalhando. Em relação também a esses picadinhos, como a gente diz, isso também acontece no próprio grupo de WhatsApp, em que Elba, Cristina, Vivi, Júlio, eu, Lídia, todos nós estamos no grupo com eles. E aí, essas questões psicológicas, de saúde, financeira, de questões de pedidos de consultoria jurídica, enfim, né? Óculos e outras questões que nos aparecem, a gente trata particularmente e normalmente não é trazido de volta ao grupo em agradecimentos. Então, a gente sente, né, que o nosso serviço foi atingido, nós relatamos, nós temos as fotos, como a Selma falou, nós temos os dados todos, mas nós não esperamos e não temos o agradecimento. Então, o grupo não fica ciente do que é alcançado pelos assistidos. É diferente, é muito diferente de você reunir um grupo de crianças num orfanato e receberem aquela festa. Não, eles são... É assim que a coisa funciona, e funciona muito bem. E vem outro pedido, né? Para a gente ter uma ideia global, antes da pandemia, no início da pandemia, a nossa presidência recebia pedido de 30 cestas básicas. Vocês se lembram como a gente corria atrás das cestas básicas, né? De doações das cestas básicas, fazíamos muitas campanhas solidárias, Mara Sheila também liderou muitas campanhas solidárias. Aí nós fomos resolvendo as questões deles, né? E a pandemia foi passando, eles foram podendo também voltar ao trabalho, ficamos precisando de 20, depois de 10, e agora só 5. Então, são 5 que estão realmente numa situação muito vulnerável e que nós estamos assistindo. E, com isso, outras coisas também. E a gente precisa muito agradecer a Deus, agradecer a vocês todos que sempre nos ajudam. Não há uma vez que a gente peça alguma coisa que esse objeto ou que essa quantia venha a contento para a gente poder suprir essas necessidades. Então, essa questão do todo dia, a gente sana desta maneira. A questão das nossas campanhas, né? Campanhas para consertar cadeiras de roda, com o produto das tampinhas, campanhas de arrecadação de material, de recebimento de cadeiras de rodas, por doação, de muletas, isso também a gente tem tido muita graça. Não é, Elba?
Temos tido muita graça e temos retribuído com as doações, né? Então, a campanha de cestas solidárias também, e uma outra campanha também que nós inauguramos há uns 4 meses, junto com o Lions Clube Flamengo, e nós temos organizado em cada família e analisado quem precisa de óculos, quem precisa de exame de vista. Não só aquele sobrevivente da polio, mas o filho, a mãe que mora com ele, ou o filho, a esposa. Então, nós temos levado lá no Lions Flamengo, na ação Ver Bem, Aprender Melhor, e nós já temos 14 dos nossos assistidos, dentro desses 80, com óculos, atendidos. E, além disso, nós continuamos buscando pessoas com poliomielite, fazendo as nossas campanhas, continuamos muito empenhados em divulgar a síndrome pós-polio. Vocês têm acompanhado, e eu agora vou publicar outras coisas que nós fizemos. Estamos fazendo agora nós estamos na Semana Rara. Até o dia 5 de março, nós temos algumas atividades da Semana Rara, que vai culminar com uma caminhada rara no Aterro do Flamengo, com todos os raros, porque nós somos raros, né? Somos invisíveis, somos visíveis na nossa deficiência, mas, como raros, somos invisíveis para a ciência. E estamos lutando muito para isso. Ontem fomos ao Piquet Carneiro fazer uma palestra para os médicos e ver de que maneira... Olha a importância da nossa sociedade, da nossa associação. Toda a associação, ela tem de perto, principalmente a associação que lida com pessoas que têm uma doença, como é o nosso caso, ela tem noção de quem está doente e onde está doente e o que está precisando, concordam? Né? Nós temos noção dessas pessoas onde estão. Não adianta a pessoa entrar lá na ponta do CISREG, num consultóriozinho de um médico só, que não sabe nem como encaminhar para o hospital certo, para que o que a pessoa tem de certo, e ela não chega lá. Nós, durante 6 meses, nós tivemos 5 projetos desse, de encaminhar lá na ponta para chegar no Pedro Ernesto. E chegaram. Mas chegaram indo a uma clínica da família, muito organizada, com tudo, com um neurologista. Agora, aquele que está lá na pontinha, que só tem um ortopedista, ele não chega. Então, ontem, nós fomos exatamente tratar sobre isso com os médicos. E existe já o projeto, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, que as associações poderão se responsabilizar por identificar essas pessoas onde estão e encaminhar. E aquele hospital que tem aquela capacidade de acolher aquele paciente, ele tirar às vezes, com um diagnóstico precoce, tirar de um sofrimento maior, né? Isso para o nosso Brasil, um projeto desse para o nosso Brasil, para o nosso Rio de Janeiro, que já está se encaminhando, ele é uma coisa de muita evolução, não é? Não se pensa nisso. Então, como é importante a nossa associação? E nós ontem nos colocamos, pena que a nossa governadora iria, e ela teve um problema sério em casa de saúde e não pôde ir, mas nós nos colocamos como tendo a chancela de uma organização internacional, de uma associação internacional, não é?
de renome e que está apta a fazer isso, está apta a tomar a frente disso. Então, eu estou muito confiante. Eu dei graças a Deus de nós termos conseguido isso. Ontem nós conseguimos iluminar alguns prédios com as cores das doenças raras, iluminamos a nosso pedido à OAB, o Cristo Redentor foi iluminado, um obelisco em Petrópolis e algumas câmaras de vereadores, né, em alguns municípios, como Mesquita. Então, nós estamos muito engajados e nós estamos, através da participação nesse acompanhamento, nós não temos participação, nós temos acompanhamento por enquanto. Nós estamos... hoje alguém colocou, acho que foi Maria do Horto, colocou lá que nós precisamos estar com os deputados, com o prefeito, e eu estou seguindo isso, sim, sem, de maneira nenhuma, me atrelar a uma campanha, ou outra campanha, ou a um partido, outro. Não. Se aquele deputado abraçou a nossa causa, nós chegamos ao gabinete e ele abraçou a nossa causa, vamos juntos, porque ele vai criar a sua bancada e vai nos ajudar. Eu acho que estamos caminhando nesse rumo. A participação do grupo está muito boa, está muito grande. Nós temos grandes especialistas, grandes pessoas que nos apoiam, nos dão respaldo científico, né? E aí as coisas acontecem. Financeiramente também estamos em dia com Live Internacional e todas as nossas campanhas financeiras, o que nós arrecadamos é para uma campanha. Ela já tem destinação, então a gente faz a campanha, é para aquela destinação. Então, essa é a nossa vocação. Elba quer falar alguma coisa? Parabéns, Ciana Márcia. O trabalho que vocês fazem é fantástico, eu acompanho algumas lives e me surpreendo muitas vezes, né, com o depoimento da última live que eu assisti. Parece que foi a companheira que está até presente, Cristina, quando ela coloca que foi ao médico, o médico desconhece, né, essa pós-polio que nunca ouviu falar. Então, essas coisas assim são realmente muito importantes e você tem feito um trabalho de liderança fantástico junto com os seus liderados, como disse a companheira Selma, né? Você faz um trabalho muito bonito. Parabéns. E Ailton está junto comigo, com certeza. Sim. Eu falei, o Ailton é uma pessoa incrível. Assim, sabe, no bater o martelo, eu, Ailton e Ana Luísa. Então, tudo que, por exemplo, aquela live que você viu, por exemplo, né? Eu quero falar. Todo mundo junto para chegar. Você vê que nós estávamos com quem juntos? Com o doutor Acari, né? De São Paulo. Então, precisa ser, se não for assim, se eu não tiver os outros juntos com o mesmo intuito, eu não vou chegar lá. Com certeza. Bom, você sabe disso. Obrigado. Vocês sabem disso. Eu não estou falando nada diferente de vocês. Graças a Deus. Obrigado. Nosso movimento é assim. Eu acho que Marli Lameirão parece que gostaria de falar. Eu escutei ela. Hoje não, Marli. Boa noite a todos, mais uma vez. Foi muito bom. Estou me retirando, sim. Um abraço. Selma, como sempre, arrebentou a boca do balão, né, minha amiga? Como sempre, brilhante. Eu só queria me despedir, preciso me retirar, porque amanhã eu estou viajando cedinho e já vai dar 10 horas, amiga. Então, eu estou me despedindo de vocês. Mas já está terminando, Marli.
Mas eu queria, antes de me despedir, tá bom, então, se vocês vai terminar, eu vou aguardar. Mas eu queria falar com os companheiros que esse convite que está circulando para que nós vamos fazer homenagem aos ex-governadores é extensivo a todos os companheiros, não somente aos ex-governadores. A homenagem é para eles, mas a presença de vocês todos é sempre muito importante. Tá? Então, será, para quem não sabe ainda, será na segunda-feira, dia 6 de março, às 19 horas, no restaurante Beco do Alemão. Estaremos lá reunidos, recebendo os nossos queridos ex-governadores que possam estar conosco nesse dia, porque é uma tradição do nosso clube fazer todos os anos essa homenagem a quem tanto merece, né? Que são os nossos queridos ex-governadores. Uma boa noite para vocês todos, foi um prazer estar aqui com vocês, e eu vou, então, aguardar que a nossa companheira encerre a reunião. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Selma, como o nosso encontro é virtual, e eu gostaria assim, muito de poder entregar umas flores a você, eu pedi ao companheiro Natan que fizesse isso, entregasse a você esse buquê de rosas vermelho. Meu agradecimento. Muito obrigada mesmo. Tá? Eu que agradeço. Que a gente possa, assim, ter outras oportunidades, te ouvir é gratificante. Você sabe disso. Muito obrigada. Tá? Obrigado então, de coração. Para você. Obrigado pelas flores lindíssimas. Muito obrigada. Gostaria agora de pedir, já estamos assim um pouquinho bem adiantar da hora, né? Pedir ao companheiro João Marcos que fizesse a oração pelo Brasil. Oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infunde em nós, brasileiros, o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos da nossa pátria uma terra de amor, de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Agora eu pedi ao Natan também que colocasse uma música, encerrando, que seria a nossa oração final. Ela fala um pouco de tristeza, mas é por conta de tudo que o mundo está passando, né? Nós estamos passando por momentos de guerra, de sofrimento. Eu acho que é um momento mesmo de nós nos afastarmos e escutarmos aquele lá do alto. Pois não, Natan, por gentileza. Bom, muito gente. Lindíssimo. Boa noite. Muito obrigada. Que vocês tenham uma noite tranquila, que vocês possam pedir para que nosso mundo fique mais em paz, mais tranquilo, que nossa cidade se torne uma cidade mais acolhedora, mais amorosa, sem tantos conflitos, sem tanta tristeza. E nós, enquanto líderes que estamos, né, com esse papel de ajuda, que possamos estar realmente prontos para acolher os nossos amigos, desconhecidos, parentes, porque estamos aqui todos para ouvir o que eles têm para nos falar, porque só ouvindo é que nós vamos poder ajudá-los, seja em qualquer esfera. Ok? Boa noite, obrigado pela presença de todos. Boa noite. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz hoje
de ter tido essa oportunidade, Selma, que você nos deu, de falar coisas tão importantes e significativas. Muito obrigada, minha querida. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau.